A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, eu sou servo do Deus Altíssimo. E vou compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e com as irmãs. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que nos leva para o céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu vou ler o segundo capítulo da segunda carta de Pedro, onde ele vai falar dos falsos mestres, seu caráter, obras e seu castigo. Né? Ele começa no versículo 1 dizendo assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos de avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha só que interessante, né, irmão? O apóstolo Pedro já nos alertando, lá no primeiro século, acerca dos falsos mestres e desses falsos pregadores do Evangelho, que estão mais preocupados em si mesmo do que preocupados em pregar o Evangelho. Estão pregando um Evangelho da riqueza, um Evangelho da prosperidade, o Evangelho do tudo posso naquele que me fortalece. Mas, na verdade, a intenção deles não é salvar, não é pregar o Evangelho que salva, que liberta, que cura e que leva o homem para o céu. O objetivo deles é enganar as pessoas, é atrair as pessoas para perto deles. E como que eles fazem isso, meu irmão, minha irmã? É pregando um falso evangelho. Porque o falso evangelho, ele atrai as pessoas. O que o homem quer? O homem quer o quê? O homem quer riqueza, o homem quer prosperidade, né? O homem quer se dar bem. O homem quer ser reconhecido, aí mexe com a soberba, com o orgulho. É isso que o homem quer, é isso que nós queremos. E é isso que esses falsos mestres oferecem. Por que muitas igrejas estão aí superlotadas, milhares de pessoas, abarrotadas de pessoas, e quando você chega nessas igrejas, é show, é pregadores, artistas, não é pregador cristocêntrico, é pregador artista, Esses camaradas que vão, é um show, é uma palestra, é show, é tudo show, é luzes, é fundo, é um investimento danado no marketing, estão preocupados em atrair pessoas. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele fica em segundo plano. Olha só o que tem no versículo 17 do capítulo 2. Esses tais são como fontes sem água, como névoa impelida por temporal. Para eles está reservado a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas e vaidade, essas palavras orgulhosas, né? Você pode, eu consegui, tá vendo aqui, ó? Eu venho para a igreja de helicóptero, eu venho de Ferrari, né? Você não pode se conformar com uma pobreza. Você não nasceu para ser pobre, você nasceu para ser próspero. Então vamos buscar a prosperidade. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, a gente tem que entender o seguinte. Eu não estou dizendo que você não possa buscar prosperidade. Eu estou dizendo que nós não podemos confundir a palavra de salvação, a palavra que salva, que cura, que liberta, que leva o homem para o céu, com palavras motivacionais. As empresas contratam profissionais para motivar os seus funcionários a crescerem, a galgarem aí posições melhores. Eu comecei como ajudante, eu quero chegar a gerente. Beleza, Deus te deu consciência, sabedoria, força para você estudar, para você fazer uma faculdade, para você fazer um mestrado, um doutorado, um PhD. Amém, você faça isso, mas
Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus, ele não vai prometer para você riqueza, não. Ele não vai prometer para você prosperidade, não. Ele vai prometer para você vida eterna. E só vão herdar a vida eterna aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não tem como inventar outra coisa. O caminho é esse, é o caminho da renúncia, é o caminho da renúncia dos meus desejos, dos seus desejos, é o caminho da humildade, é o caminho da mansidão, é o caminho do domínio próprio, é o caminho do amor, é o caminho de honrar pai e mãe, é o caminho de respeitar a família, valorizar o casamento. Este é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, foi isso que ele nos ensinou. E o próprio Jesus, ele nos alerta, dizendo, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Meu irmão, minha irmã, todos os apóstolos, se vivessem hoje, eles seriam mal vistos por muitos aí, por muitos que são frequentadores dessas igrejas coaches. Eu não tenho nada contra o coach, volto a falar. Vamos buscar prosperidade, não tem problema. Agora vamos buscar as coisas de Deus. Vamos nos abster das coisas que nos traz, que nos conduz ao pecado. Mas as pessoas não querem. As pessoas vão em busca dessas palestras. Você pode. O camarada, eu estou contando aqui coisas que acontecem, irmãos. Tem camarada indo de helicóptero para a igreja para mostrar para as pessoas que ele é próspero, que ele é filho do rei. Que evangelho é esse, meu irmão? O cara chega de limusine e o povo, meu pastor, homem de Deus, homem do cão, homem de Deus não, porque esse não é o evangelho que Jesus pregou. Gente, Jesus entrou na cidade numa jumenta. Jesus alertou os apóstolos a não juntar tesouro, a não juntar fortunas. Todos os apóstolos, meu irmão, minha irmã, eles morreram pobres. Eles seriam mal vistos por esse povo. Esse camarada Paulo, esse camarada é pregador do evangelho, é pastor, é homem de Deus, é um evangelista, é um crente. Não pode. Como é que pode? Está desempregado. Ganha 2 salários mínimos, 1 salário mínimo. Como é que pode? Não pode. Eu aqui já tenho 2 apartamentos, né? Tenho uma limusine. Eles estão buscando o céu aqui na terra, meu irmão, e isso tem atraído muita gente. Cuidado com o falso evangelho. Cuidado com o falso evangelho. Você chega no YouTube, eu estou com 300 e poucos inscritos no meu canal. 300 e poucos inscritos. Esses camaradas aí têm milhões de inscritos. Eu prego o evangelho aqui, eu prego a palavra, e unicamente a palavra. Nada mais do que o texto está nos ensinando. E não atrai pessoas. Não tem esse negócio de milhares de likes. 1 milhão de... Não tem. Sabe qual é o vídeo que eu tenho mais visualizações aqui no meu canal? Sabe qual? É um vídeo que eu fiz fazendo uma torneirinha de um isopor aqui, de uma caixa térmica. Tem mais de 1000 visualizações. Agora, os vídeos que eu prego a palavra, o que tem maior visualização aí tem 200 e poucas visualizações, 300 visualizações. Porque é isso, o povo, meu irmão, minha irmã, não está preocupado com a palavra, não. Os que tem crente no meio da igreja que não quer saber da palavra, não. Ele quer saber, ele quer ouvir. Irmão, nós temos que entender uma coisa. A palavra de Deus não está preocupada em te agradar e me agradar, não. Quando nós vamos à igreja ouvir o evangelho, nós vamos lá para ouvir Deus falar. Não é ouvir aquilo que nós queremos, não. E muitas das vezes, ou melhor, a maioria das vezes, se lá estiver sendo pregado o evangelho, você vai ser confrontado. Você vai ser confrontado, e dê glória a Deus por isso. É sinal que na sua igreja o evangelho está sendo pregado. Você vai ser confrontado, você vai ser chamado a atenção, a se abster do pecado, a se afastar do pecado, a se santificar cada vez mais, a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque esses camaradinhas, meus irmãos, eles estão preocupados com eles mesmos. Olha o versículo 18. Porquanto, proferindo palavras de orgulho, de vaidade, riqueza, né? Eu tenho uma fazenda, todo bonitão, roupas caras, relógios caros.
Que evangelho, meu Deus, misericórdia. Imagine se Jesus viesse hoje, né, andar no meio do povo, né, rapaz? Chegasse numa igreja dessa, o cara chegando de limusine, o cara chegando de helicóptero, famílias transformando igrejas em monopólios familiares. O pai é o pastor, o filho é o pastor, o neto é pastor, riquezas, o pastor 200 mil reais, a esposa do pastor 100 mil reais, o filho do pastor mais 100 mil reais, e membros da igreja passando necessidade, passando fome, sendo ajudado por outras pessoas de outras igrejas, porque na própria igreja ele não consegue ajuda. Agora, uma observação aqui. Esses gananciosos, esses falsos pastores, eles são inteligentes, tá? O crente que está ligado no evangelho, ele percebe isso. Eles fazem trabalhos sociais. Sabe o que eles não fazem, não? Eles fazem. Bota até na televisão. Nós temos aqui, atendemos não sei quantas pessoas, né? Cestas básicas. Nós temos um projeto social, mas eles não estão preocupados em salvar vidas, não, meu irmão. Virou negócio para eles. É negócio, Eles vão lá, fazem um projeto social para mostrar para você que está fazendo que ele é um homem de Deus. Ele vai para o monte, aí filma lá, diz que está orando, para mostrar para você que está orando, mas é um bando de atribulado. Alguns até cheirador de pó. Alguns até cheirador de pó. Só para vocês terem uma ideia. Alguns fazendo coisas, usando drogas aí terríveis. 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 Eu nem sei se eu posso falar pó aqui, né? É capaz até desse vídeo nem ficar no YouTube. Mas é isso que acontece mesmo. Eu já ouvi casos de muitos, até que deram testemunho, não é que eu estou contando não, eu já alguns dando testemunho de que no passado ele pregava o evangelho e terminava de pregar o evangelho, ele ia para prostíbulos, ele ia usar drogas, fazer tudo aquilo que não presta. E os caras estão usando, irmãos, a igreja como ferramenta de manipulação para tudo quanto é coisa. É para política, é para enriquecer, é para tudo. Os caras querem se dar bem, os caras querem ser, né? O que o texto está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, porquanto proferindo palavras de orgulho, vaidade, engodam com paixões carnais. Eles alimentam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. E ainda influencia pessoas. Quem que não quer ser próximo, irmãos? Quem que não quer? Ah, eu estou doente, eu estou enfermo. O cara está dizendo lá que lá tem cura, tem isso, tem aquilo. Vou para lá. Mas a palavra de Deus diz que esses sinais seguirão aos que crerem, meu irmão. Você não está lendo Bíblia, não? Orarão por enfermos, enfermos ficarão curados. Você é crente em Cristo Jesus? Você tem autoridade para orar por enfermos. E se assim for a vontade de Deus, esse enfermo ficará curado. É assim que funciona. Você quer ser próspero? A palavra de Deus diz que você tem que honrar pai e mãe. A palavra de Deus diz que você tem que obedecer os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz que você tem que se santificar cada vez mais. E a palavra de Deus também vai dizer: tendo com que vestir e o que comer, estejais contentes, dê glória a Deus. O apóstolo Paulo, né, foi preso, foi maltratado, foi cuspido, passou por várias coisas. Aí tem aquele famoso texto, né, versículo 13, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por lutas, por dificuldades, vou passar. Os apóstolos, os homens e as mulheres de Deus do primeiro século foram perseguidos, passaram fomes. Grandes missionários que vieram aqui para o Brasil, que viajaram o mundo, passaram necessidades, foram para lugares que comeram pão seco, farinha com água, passaram fome, literalmente. Ah, não, mas então não são crentes, né? Para esses pregadores aí desse século, não são crentes, porque ele não tem uma limusine, ele não é rico, né? Ele não mora num condomínio. Cuidado com o falso evangelho. Esse evangelho que estão pregando por aí não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, ele está baseado, ou melhor, aquele que vive realmente, aquele que nasceu de novo, ele tem as características de Cristo e dos apóstolos. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer:
ainda que um anjo do céu, ainda que um de nós, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema, que seja maldito. Por isso, a palavra de Deus, ela nos orienta, irmãos, o Pedro escrevendo aqui a tua carta, ele nos orienta sempre a buscar a santificação. Ele vai dizer aqui, já na primeira epístola, humilhai-vos, capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre o poderoso mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você não vê aqui em lugar nenhum, aqui na palavra de Deus, dizendo que você vai ser rico, dizendo que você vai ser milionário, dizendo que tudo que você fizer, você vai ser próspero no sentido financeiro, porque a prosperidade bíblica, ela é espiritual. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ser prósperos espiritualmente. As outras coisas nos serão acrescentadas. E quando essas coisas não forem acrescentadas, nós vamos tomar posse do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando nós estamos com Cristo, nós não sentimos falta de nada. Nós sentimos paz até no momento da escassez. Mas também no momento da abundância, nós sabemos viver, compartilhar e glorificar o nome do Senhor. Fique na paz e que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando, derramando a sua graça sobre nossas vidas, nos dando o entendimento do verdadeiro evangelho, evangelho que salva, que cura, liberta e leve o homem para o céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.